E aí, seus wolves, beleza? Aqui quem está falando é o Jax. E no vídeo de hoje, rapaziada, eu vim trazer aqui um vídeo que eu fiquei com bastante dúvida quando eu assisti, que é porque o rosto do Deucalion é preto, rapaziada. Eu vim explicar um pouco, porque quase ninguém sabe o motivo, assim. Uns tem umas teorias, outros não. Então, mas esse vídeo é um pouco de teoria também, uma teoria minha. Que eu coloquei umas teorias aqui e uma coisa aqui que provavelmente foi o que explicado lá na série, né? Então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo pra geral, beleza? Então bora pro vídeo. Primeiro, primeiro temos que saber um pouco sobre a história do Deucalion, né? Antes do Deucalion se tornar o que ele virou, né? Um lobo demônio. Ele era um alfa normal, né? Com sua cateia normal. E naquela época o Deucalion era igual o Scott, não queria brigar com ninguém, sempre corria atrás de paz. Só que quando ele foi atrás, ele foi fazer paz com o Gerard, acabou tendo os olhos furados com flechas, fazendo assim com que ele ficasse cego e enxergasse apenas como lobisomem. Então isso aí foi uma desvantagem para ele, ele ficou muito bravo por causa disso. E essa raiva dele foi o que tem um pouco a ver com essa parte de se tornar o lobo demônio, de ter o rosto preto, né? Porque para quem não sabe, nos lobisomens, a raiva é o que faz você se tornar um monstro, né? Você tem que saber controlar a raiva, porque se você for se tornar um lobisomem e tiver muita raiva, você pode acabar virando um monstro se você não souber controlar. Tipo o Leon. O Leon ele tem muita raiva, só que ele ainda tem a ajuda do Scott para ajudar ele a controlar, né? Então, aí quando ele ficou cego, enxergando apenas como lobisomem, o seu Beta viu ele naquele estado lá e queria matar ele para roubar o poder de Alpha. Só que quando o Beta dele tentou fazer isso, o cara acabou matando o seu Beta e roubando o seu poder, né? Ele acabou matando o seu Beta ali na hora ali, que o Beta tentou matar ele e acabou roubando o poder. E foi aí que tudo começou. O cara descobriu que tinha como roubar o poder dos seus Beta e matou todos os Betas para roubar o poder. Mas mal sabia ele que ele estava se tornando um monstro, porque quanto mais poder ele pegava, mais um monstro ele se tornava. Porque para quem não sabe, quanto mais poder você tem, se você não souber controlar, você pode se virar um monstro que nem o Peter. O Peter ele tinha bastante, quando ele se tornou alfa, ele não soube controlar muitos poderes e também tinha as partes de raiva, lua cheia e tal, né? Mas mas aí vem a grande história. Mas por que ele tinha o rosto preto, né? Vocês lembram que o Peter na primeira temporada tinha o rosto preto também, mas ele se tornava um monstro maior. O Peter era um monstro maior do que o que ele ficou assim, um monstro no caso da grandeza. Ele era maior assim, sabe, na altura. Se tornava um monstro maior. O Peter ficou daquele jeito porque ele estava com o poder de Alpha e estava com raiva e tinha a lua cheia como âncora, né? Fazendo assim com que desse muito mais poder para ele, mas ele tinha pouco controle também. A parte predador dele estava mais forte, né? Já o Deucalion tinha o poder de Alpha, tinha o poder dos Beta e a raiva, porque o Gerard deixou ele cego e isso juntou tudo na lua cheia, quando ele ganhou mais poder. No caso aqui, rapaziada, já começa um pouco da minha teoria, né? Eu meio que criei a teoria com base no que eu entendi na série lá, né? Juntou tudo, então, no caso, ele tinha raiva que o Gerard deixou ele cego, juntou tudo na lua cheia quando ele ganhou mais poder. Era para ele ficar com a mesma transformação do Peter, um monstro. Só que o Deucalion tinha mais controle com com a sua transformação. E quando a lua chegou, os poderes dele aumentou, fazendo assim com que ficasse com a aparência metade um monstro, ficasse com a aparência pela metade. Tipo, metade um monstro, metade humano, né? No caso ele ficou tipo com a aparência de um monstro. Tipo, metade humano, metade monstro. Isso foi por causa disso. Ele meio que tinha mais controle. Então ele conseguiu controlar. Tipo, no Peter. O Peter, quando veio a lua cheia e juntou todo o poder da lua, o poder de Alpha e a raiva dele, ele não soube muito controlar esse poder. E fez com que a parte predador dele tomasse conta dele e fizesse com que ele se tornasse um monstro. Já o Deucalion, ele tinha bem mais controle porque ele era um alfa bem mais velho. E nisso, quando veio o poder da lua, o poder de alfa, o poder dos betas e a raiva dele juntou tudo, ele conseguiu controlar, fazendo com que ele ficasse pela metade monstro, metade humano, né? Mas aí vocês me perguntam, por que a Kali e o Enes não ficaram do mesmo jeito, sendo que a Kali e o Enes mataram os seus beta também, né? Então, sendo que a Kali tinha o poder de alfa e tinha o poder dos beta.
mas não tinha raiva a favor deles, igual o Deucalho. Como sabemos, a raiva é o que faz o lobisomem se tornar um monstro, né? Então, a raiva pode fazer você se tornar um monstro, tipo uma suposição. O Leon, se ele não tivesse o Scott ali ajudando ele poderia se tornar um monstro facinho, porque ele não saberia controlar a sua parte de predador e a raiva e o poder da lua cheia, né? Que tava dando pra ele. Então ele iria se tornar um monstro, ele poderia sair matando todo mundo aí. Não um monstro que nem o Deucalion e o Peter virou, porque ele não era alfa, mas ele era um beta bastante poderoso. Já no caso do Deucalion, ele sabia controlar. Então quando ele começou a se tornar um monstro, que nem o Peter, ele conseguiu controlar, fazendo com que ele ficasse só pela metade. Essa é uma parte da minha teoria, rapaziada. É o que eu acho que poderia ter acontecido. Porque não faz meio que sentido. Tipo, a única explicação é essa, que aconteceu isso. Porque não tem outra explicação. É tipo a do Scott. A do Scott, quando ele começou a se tornar um monstro, quando ele tava matando aquele assassino de aluguel, foi meio que assim. Tava com muita raiva porque estava matando os lobisomens, estava indo atrás do beta dele, da alcateia dele, né? E dos amigos dele. Então, ele ficou com raiva, ele tinha raiva, ele tinha um poder de alfa dele, que genuíno, que é um poder muito forte para um adolescente só controlar, né? E ele não tinha lua cheia, pelo que eu me lembre, mas ele tinha esses dois negócios a favor. Então, no caso, quando o cara atirou nele, ele ficou com raiva e foi pra cima do cara com tudo. E isso ele começou a liberar a parte predador dele, ficar mais forte junto com a raiva dele. E isso ele tava se tornando um monstro, você vê que ele tava ficando com a pele preta e tal. Só que ele conseguiu controlar a tempo antes de virar um monstro que nem o Deucalio e o Peter, né? Então esse foi o vídeo, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo pra geral que não souber disso aí, que eu sei que bastante gente ficou com dúvida. É isso. Então valeu, rapaziada. Falou e fui.